Então aí eu coloquei inclusive no meu Instagram essa semana uma frase de Winnicott que diz: adoecimento para a psicanálise é alguém que passa a vida toda sendo alguém que não é. Isso é um conceito que ele vai desenvolver de self, tá? De si mesmo. Para o Winnicott, diferente de Freud, que entende que o ser humano nasce com uma pulsão em direção ao prazer e tudo aquilo que lhe satisfaz, o Winnicott vai entender que o ser humano tem uma inclinação inata para esse amadurecimento, tá? Essa tendência ao amadurecimento. E ao nascer, essa tendência inata para ser espontâneo, criativo e expansivo. Então, basicamente, o que o Winnicott está dizendo é que o bebê, o ser humano, quando ele nasce, ele tem potencialmente uma inclinação que, para a gente usar a expressão freudiana, podemos chamar de pulsão, né? Ele tem essa pulsão pela criatividade, pela espontaneidade e pela expansividade, né? De crescer, de se expandir. Abordando o trauma aqui do ponto de vista, vamos chamar assim, contemporâneo, onde boa parte das queixas estão ligadas às relações e às convivências parentais, tá? Então, o que o Winnicott vai trabalhar é a ideia de que, para ele, trauma tem a ver com uma falha no cuidado. Essa ideia de trauma vai ter uma diferencinha aqui, né? Que a gente poderia chamar de traumas pré-edípicos, né? Que é num contexto mais da imaturidade, né? Desse self e tal. Enfim, esse potencial criativo está em você, está em mim, está em todo bebê que nasce a todo tempo e a todo momento, né? Mas para amadurecer, para desenvolver esse potencial, essa criatividade, essa coisa natural, essa energia, né, do si mesmo, a gente precisa de um ambiente acolhedor, segundo ele, né? Esse ambiente acolhedor vai facilitar a sua integração, o seu vir a ser, considerando que aqui a gente vai sempre pensar que o bebê é ainda um não eu, né? Ele não tem essa concepção do ser, então ele é um não eu que vai vir a ser. Tá? Eu usei essa ilustração semana passada para descrever esse potencial, essa ideia de integração. Não sei se você já comprou ou não, ou se você já montou ou não, um quebra-cabeça. Comprou uma caixa de quebra-cabeça. Vem o desenho na caixa, né? O desenho a ser montado, mas dentro da caixa ele está fragmentado, ele está separado, ele está solto, as partes estão misturadas, porque a ideia é que quando o bebê nasce, ele é um ser psiquicamente afastado, não integrado, e é justamente isso que vai acontecer. O ambiente pega essa criança e vai ajudando a montar as peças que estão dentro daquela caixa. Vai integrando aquele ser ao longo das suas experiências e etc. Isso vai acontecendo a partir das relações, da convivência, e o ambiente aqui ele precisa permitir, e a expressão aqui é tolerar, que o bebê seja bebê. Então eu já dei aqui para vocês um exemplo de uma mãe que decidiu que certa hora da noite, ali 9, 10 horas, ela daria banho nessa criança, ela trocaria essa criança, ela amamentaria essa criança e colocaria essa criança no berço. E ela não atenderia mais. Para essa teoria do self, né, do verdadeiro self, essa criança, ela não foi... O ambiente não suportou, não deu a ela o nível de tolerância necessária para que ela seguisse uma continuidade no seu desenvolvimento. Ela foi rachada, ela foi barrada. Então é como se ela fosse impedida ou tivesse sido impedida de amadurecer dentro de uma continuidade de forma natural.
E aquele potencial que todos nós temos, que é o potencial que é natural, né? O potencial de espontaneidade, de criatividade, que deveria ser desenvolvido dentro desse ambiente, o ambiente deveria permitir que isso acontecesse, não acontece. É como se o quebra-cabeça fosse parcialmente montado. Então, o que aconteceu nessa experiência, de acordo com essa teoria, é que o ambiente, nesse caso, não cumpre o seu papel e quebra esse desenvolvimento espontâneo. Deixa peças fora do lugar ou não coloca onde deve ser colocado, e o amadurecimento não tem a sua continuidade natural, e o falso self e o verdadeiro self, então, ele se recolhe, ele se retrai, ele se encolhe, vamos dizer assim. E essa potencialidade de vir a ser, ela se restringe, ela se limita. Veja que eu disse lá atrás que nós estamos tentando responder ou refletir sobre a pergunta: por que nós adultos temos dentro de nós uma criança interior magoada, ferida e etc.